Amaury Menezes é um estímulo. Não se usa falar do movimento das artes plásticas em Goiás sem mencionar o seu nome. Ético, trabalhador, disciplinado, mas, sobretudo, amigo das artes. Os elementos estruturais da sua pintura passam por uma narrativa pictórica dos fatos do cotidiano, e a sua referência liga-se ao tempo circundante. Nunca é demais lembrar: todo artista tem a sua individualidade. Só percebe quem a considera. Amaury sempre considerou. Eu nasci em 1930 e na casa que era já de propriedade do meu pai, tinha minha mãe, minha irmã mais velha, eu e um irmão meu que morreu em seguida, chamado Rui. E o pai do senhor fazia o que em Lusiânia naquela época? Meu pai era agente fiscal do Imposto do Consumo do Ministério da Fazenda. Geralmente ele permanecia apenas 2 anos em cada lugar para evitar que ele se familiarizasse com a população e aí ocorresse o sistema de corrupção. Moramos aqui em Goiás de 1933 a 1937, quando meu pai, que era
designado para a capital de Goiás, no Ministério da Fazenda. Com a mudança da capital, ele teve que mudar para Goiânia. E lá ele construiu nossa casa na Avenida da Guaia, no número 9. Me fala um pouco da época que o senhor morava aqui, quando o senhor era criança. Me lembro bem que das amizades que eu fiz, das brincadeiras de rua, dos atos que havia aqui e que permanecem até hoje. Por exemplo, a medida de fruta é um prato. A medida de qualquer coisa aqui em Goiás ainda permanece no prato. Um prato de piqui, um prato de mangaba, um prato de cajamanga, um prato de cajá. Eu me recordo bem das casas que nós moramos, dos quintais floridos e frutíferos. É uma lembrança muito boa que eu tenho da cidade de Goiás. Tanto que resolvi terminar meus dias por aqui. Quando o senhor mudou para cá, o senhor tinha 3, aí o senhor mudou daqui, o senhor tinha 7, né? Aí o seu pai foi transferido para Goiânia. Ele era designado para a capital de Goiás. E como a mudança da capital ocorreu realmente em 1937, nós tivemos que mudar para Goiânia em 1937. Fomos morar inicialmente na rua Ipameri, em Campinas, enquanto construía a nossa casa na Avenida da Guaia, número 9. E o senhor lembra muito bem dessa época? Eu lembro perfeitamente de tudo isso, da minha primeira aula no Liceu de Goiânia, que eu falo Liceu porque era no Grupo Escolar Modelo, que funcionava onde hoje é o Liceu de Goiânia. O senhor achou ruim na época mudar da cidade de Goiás para a nova capital Goiânia? Não achei, porque sempre era uma aventura a mudança. Ruim quando você enfrenta um colégio, a turma nova. Então ainda não conhece as pessoas, os colegas, mas logo a amizade é feita e esse ambiente desagradável para com as novas amizades. Sr. Mauri, quando começou a pandemia do coronavírus, o senhor deixou Goiânia para vir morar aqui na cidade de Goiás. Aqui o senhor se sente mais seguro? Muito mais seguro. Goiás é uma cidade, praticamente uma cidade sem medo. Aqui você pode sair na rua conversando com o seu celular, você tem certeza que não será assaltado. Goiás tem um sistema de vizinhança muito certo. O que não acontece em Goiânia? Eu moro num apartamento que tem 37 vizinhos e conheço muito poucos. E aqui você tem um sistema de vizinhança que tudo que um vizinho faz vai levar para você experimentar um pouco, seja numa fruta, seja num doce, seja num bolo. E essa vizinhança torna a vida muito agradável. Então o senhor se sente muito bem morando aqui na cidade de Goiás, né? Me sinto muito bem, me sinto como se eu estivesse morando aqui a vida inteira. E aqui eu espero terminar meus dias por aqui. Sr. Mauri, a pandemia provocou momentos terríveis no mundo inteiro. Nos seus 92 anos, o senhor já havia passado por um momento assim? Não, eu não me lembro de passar. E eu acho que a humanidade essa geração não presenciou uma pandemia que assolasse todos os países do mundo. Não é só o estado de Goiás, não é só Goiânia, não é só o Brasil. O mundo inteiro está sofrendo com essa pandemia. E eu não tenho notícia de alguma coisa que já tenha ocorrido anteriormente. E espero que não ocorra novamente. Nesses quase 3 anos de pandemia, o senhor pintou alguns quadros aqui na cidade de Goiás?
pintei alguns e eu tenho trabalhado mais em ilustração de contos e livros, mas um trabalho menor. O ateliê tem uma traquitanda muito grande, muito pesada, e eu não transferi meu ateliê inteiramente para cá. Em 1936, vocês foram morar em Goiânia, bem no começo da capital. Ou seja, vocês são pioneiros. Como que era morar em Goiânia naquela época? Goiânia era uma cidade, estava em formação ainda. A nossa casa foi uma das 100 primeiras casas de Goiânia, tanto que meu pai recebeu de volta o dinheiro do lote, o valor do lote, que havia um decreto que as 100 primeiras casas, o lote seria de graça. Era uma cidade que cheia de trilheiros, que eram os atalhos que havia nos lotes vagos para ir de uma rua para outra. Ainda na juventude, o senhor, junto com a sua família, morou em Vitória, Blumenau e Salvador. Na época, qual foi o motivo dos seus pais terem escolhido essas cidades para morarem? Como meu pai era funcionário do Ministério da Fazenda e era transferido a cada 2 anos, então com isso nós moramos no interior da Bahia, em Vitória da Conquista. Naquele tempo era simplesmente Conquista. Moramos em Salvador, moramos em Vitória do Espírito Santo, moramos em Blumenau, em Santa Catarina, onde meu pai finalmente se aposentou em 1944. Em 1944, vocês, a sua família, vocês voltaram a morar na cidade de Goiânia. Como que foi essa volta? Foi um retorno a se encontrar com parentes, com amigos de infância, e tinha terminado a guerra, estava terminou no ano seguinte, em 45. Foi um reencontro com a juventude, com as minhas amigas, meus amigos. O senhor se lembra exatamente quando foi que começou o seu interesse pela cultura e principalmente pelas artes plásticas? Foi exatamente no ano de 1937, quando nós morávamos ainda em Campinas, na rua Ipameri, enquanto construía nossa casa em Goiânia. Meu pai ia diariamente prestar o expediente no Ministério da Fazenda, na Delegacia Fiscal do Ministério da Fazenda, em Goiânia, e ao mesmo tempo ele fiscalizar a construção da nossa casa na Avenida Araguaia. Naquele tempo não havia brita, o concreto era feito com cascalho, ou seja, seixos rolados. E meu pai levou para minha irmã uma caixa de sapato cheia de pedrinhas para ela jogar baliza. Baliza era um jogo infantil feminino que bastavam 12 pedras, mas ele não sabia quantas pedras, levou uma caixa cheia de pedras. E eu peguei essa pedra da minha irmã e, enfileirando no chão, desenhei um automóvel, um carro. Minha irmã, quando viu aquilo, achou que eu estava invadindo a propriedade dela e quis desmanchar aquele desenho que eu fiz. Aí meu pai falou, não desmancha não, Regina. O que é isso, Amaury? Eu falei, é um carro, naquele tempo falava automóvel, não falava carro. Aqui está a rodeira, está a direção, está o pneumático, etc. Ele não falou nada. No dia seguinte, quando ele voltou para Goiânia, para Campinas, ele levou para mim um bloco de papel de desenho pequeno e uma caixa de lápis de cor de 6 cores. Eu me lembro bem e eu senti que aquilo era um voto de confiança no meu talento. A sua primeira exposição foi realizada no Teatro Emergência, que ficava instalado no atual Jockey Club de Goiás. Em 1959, o senhor expôs 2 aquarelas que foram compradas pela escritora Regina Lacerda. Qual foi a sensação que o senhor teve na época de ter vendido já na primeira exposição 2 quadros? Foi uma exposição coletiva dos artistas, dos professores e alunos da Escola de Belas Artes. E a Regina Lacerda quis cobrar 2 aquarelas minhas, que eram daqui da cidade de Goiás, aquarelas que eu tinha pintado aqui na cidade de Goiás.
A minha primeira reação foi dar essas aquarelas para a Regina, pela ter demonstrado interesse, né? Mas depois eu me lembrei de uma frase do Toulouse-Lautrec que dizia que o artista que não vende é rico ou é mau artista. Então, eu botei um preço simbólico, nem me lembro mais qual foi esse preço, e vendi essas 4 para a Regina Lacerda. E essa marca eu considero como a minha entrada na profissionalização como pintor. Eu nunca me intitulo como artista, porque artista é um julgamento que não cabe a mim fazer, nem a crítica. Eu acho que o público e o tempo são os críticos mais impiedosos que existem. Então eu estou esperando esse julgamento do tempo e do público para me intitular um artista. Mas então com isso eu me intitulo pintor. Eu tive o privilégio de ser aluno do Confalone, do E.J. Oliveira, do professor Ritter, que eu considero, naquela época, os grandes artistas de Goiás. E tive aproveitamento muito bom dessa convivência, que transformei eles em grandes amigos também, além de professores, foram meus grandes amigos. O Ritter, D.J. Oliveira, o Confalone, Luiz Curado, foram meus mestres e orientadores e exemplo para mim de artista, de vida, muito importantes. Em 1986, o senhor recebeu um importante título da UCG e Ministério da Educação no Teatro Goiânia. Como foi para o senhor, na época, receber esse importante título? Foi a homenagem talvez mais espontânea e mais importante que eu recebi na minha vida. Esse título Notório Saber me dá o direito de lecionar nas escolas de arte. É um título que eu considero o título mais importante da minha vida, esse Notório Saber, concedido pelo Ministério da Educação e pela PUC. Eu entrei na Escola de Belas Artes em 1959. 2 anos depois, ainda aluno, alguns professores deixaram a Escola de Belas Artes para criar a Universidade, a Belas Artes da Universidade Católica. Entre eles o professor Ritter, o professor Peclar. E com isso abriu uma vaga de professor de desenho e de pintura. Então foram convidados o D.J. Oliveira a fazer parte da Escola de Belas Artes, na cadeira de pintura, e como eu era aparentava um certo talento, eu fui convidado a deixar de ser aluno para passar a ser professor. Naquele tempo o Ministério da Educação permitia que portadores de capacidade para a área de desenho e pintura e música podiam ser professores de curso superior sem a formação de curso superior, bastando para isso que tivesse o título de Notório Saber. Então, com isso, eu deixei de ser aluno e passei a ser professor em 1962. Senhor Mauri, nesses 92 anos de idade, né, mais de 80 anos envolvido com a cultura e com as artes plásticas, principalmente, eu gostaria que o senhor fizesse um resumo desses 80 anos do senhor nas artes plásticas e na cultura. Pois bem, em função da demonstração de confiança do meu pai no meu talento, eu achei que poderia vir a ser pintor. E venho tentando até hoje. A vida inteira eu pintei paisagens. Nunca mudei a minha temática. E a vida inteira também pintei figura humana, retrato principalmente. E na juventude eu repintava o retrato dos meus amigos, das minhas amigas. E com isso, e às vezes nas aulas eu desenhava os professores. Fui muito castigado
por isso, porque eles não achavam que aqui era um exercício que eu fazia, não. Achavam que era um menosprezo com a aula. Eu continuo até hoje com esses dois temas, a paisagem e o retrato. E a paisagem minha mais é a paisagem urbana, porque como eu moro na cidade, eu peguei Goiás, Goiânia, Pirinópolis. A crítica que não gosta do meu trabalho acha que eu sou repetitivo, que eu não tenho horizontes. A crítica que gosta do meu trabalho acha que eu sou coerente. Eu nunca pretendi mudar o mundo com a minha pintura. Se eu souber que uma pessoa teve um momento de paz ao observar um trabalho meu, eu acho que valeu a pena ser pintor. É o resumo que eu faço da minha vida. Sou feliz como pintor, feliz com a minha família, meus amigos, meus livros, meus objetos de arte. Olha, o Estado de Goiás sempre teve um destaque muito grande nas artes plásticas. Se você pedir um crítico de arte, um jornalista, um crítico de arte, um professor de arte, para citar 10 artistas, seguramente 3 ou 4 serão goianos. Entre eles eu citaria o Cirão Franco, Ana Maria Pacheco, o DJ Oliveira, o próprio Confalonte, que embora não seja goiano, é radicado em Goiás, Kleber Gouveia, Antônio Poteiro. São pessoas que se destacam e se destacaram a vida inteira, mostrando que Goiás é um potencial muito grande. E hoje tem uma rapaziada nova que está despontando também. Além de ser um grande admirador do trabalho do Frei Confalone, o senhor também é ex-aluno dele, né? E o senhor teve o privilégio, anos atrás, de ser convidado por ele para auxiliar, né, ele a terminar a parte central de uma pintura aqui na Igreja do Rosário. Como é que foi essa aventura, senhor Amauri? Ele tinha deixado por terminar a parte central ele fez os 15 mistérios e ficou faltando aquela parte central da igreja. E eu ajudei, foi Confalonte, eu era aluno dele, e ele me convidou para ajudá-lo. Ajudando de maneira muito, muito operária. Eu misturava tinta, eu fornecia a tinta, limpava pincéis, não tive nenhuma interferência no trabalho dele. Simplesmente eu era um ajudante de lavar pincel, de preparar a tinta. E com isso, mas eu mesmo me sinto muito orgulhoso de ele ter me convidado para ajudá-lo nessa conclusão dos afrescos da Igreja do Rosário. Senhor Mauri, eu vou fazer um convite para o senhor. Vamos lá na Igreja do Rosário, dar uma olhada nessa obra belíssima. Vamos lá. Frei Confalone, atendendo esse convite do Dom Cândido Penso, ele veio transferido para a cidade de Goiás especificamente para fazer essa via sacra. E, em princípio, não foi muito bem aceita pela população, não, por se tratar de uma pintura moderna, mas, posteriormente, a
a cidade manifestou o apoio e o apreço a essa obra, que eu considero a mais importante obra do Frei Confalone deixada em Goiás. Olha, a imagem tem uma força tão grande na memória que eu me sinto na presença do Frei quando eu vejo essa pintura. É bem verdade que minha participação foi uma participação mais de mão de obra, de preparar a tinta, de lavar os pincéis, um auxiliar para ele, mas eu me senti muito honrado desse convite. E eu me senti um aluno privilegiado participando disso. Ele teve muitas dificuldades para fazer essa obra aqui dentro? Não, a dificuldade era simplesmente a construção dos andaimes, porque era uma obra todas elas muito afastadas do chão. Mas a igreja deu todo o apoio para ele, o bispo deu todo o apoio para o Frei, e ele fez ele demorou talvez uns 2 ou 3 anos para fazer essa via sacra. O senhor e o Helder Rocha Lima são hoje os 2 artistas plásticos, digamos, mais velhos, que ainda estão trabalhando com artes plásticas em Goiás. Fala um pouco desse relacionamento, dessa longevidade de vocês. O Helder é um grande amigo, eu considero como irmão, e nós temos as mesmas preocupações, a mesma temática de paisagem, da figura humana. Somos pintores figurativos. Olha, em artes plásticas, principalmente na pintura, a idade não representa queda de qualidade na produção. Pode representar quantidade, diminuir o número de produção, mas a qualidade permanece inalterada. O Helder, então, demonstra isso perfeitamente. Ele pinta com a mesma alegria e a mesma satisfação que ele tinha quando tinha 20 anos. Eu também, quando estou pintando, eu me sinto feliz. E eu acho que essa longevidade é fruto da felicidade no momento de pintar. Apareceu, hein? Mas que bom te ver. Ah, bom demais. Tá? Pelo menos 3 a 4 vezes por dia esse caminho, indo e voltando. É uma caminhada boa, bem cansativa, viu? Helder Rocha Lima, me fala um pouco dessa amizade de vocês dois. Quando começou essa amizade com o senhor Amaury Menezes?
Bom, isso aí tem uma história muito longa, que nós éramos alunos do liceu lá de Goiânia e ficamos amigos nessa ocasião. Isso fazem o quê? Mais de meio século, né? Quase mais de meio século. E bota anos. Uns 80 anos de uma amizade contínua. Olha, depois, quando completei o ginásio aqui, quando eu iniciei o ginásio, eu fui transferido para outras cidades. E voltei para Goiânia em 1944. Eu não encontrei logo o Helder. Ele devia estar estudando no Rio. Não, eu fui para o Rio em 1950. Pois é. Aí voltamos a nos encontrar quando ele tinha um escritório no edifício Vila Boa. Exatamente. E eu trabalhava no edifício Vila Boa como caixa do Banco Lar Brasileiro. Exatamente. Então, aí voltamos a nos reencontrar e eu frequentava o seu escritório de arquitetura. A Maureen me deu as primeiras aulas de pintura. Aliás, me deu as primeiras aulas de pintura e de muito tempo depois me deu as primeiras aulas de aquarela. A Maureen um dia falou, por que você não pinta aquarela? Eu falei, eu não entendo, não sei aquarelar. Porque a pintura em tela, a gente começa do escuro para o claro. E a aquarela é exatamente o contrário. Você começa do claro para o escuro. Então isso deu uma complicação. Eu custei muito a pegar o jeito. Eu tenho muito orgulho de ser amigo do Helder. Sinto feliz com essa amizade. Opa, que bom. Eu vejo a perspectiva muito grande para esses novos alunos. É impressionante o aproveitamento desses alunos. Me impressiona mais ainda é o desinteresse financeiro que essa escola tem. Tudo é gratuito, tudo é oferecido aos alunos. E eles têm que aproveitar isso e o conselho que eu dou para eles é sejam bons observadores. Observem bem, não é apenas ver, não é ver e observar. Veiga Vale, o nome que essa escola adotou foi o grande escultor goiano, é o nosso Aleijadinho. Foi o grande artista do século XIX e início do século XX. As suas obras estão guardadas hoje no Museu da Boa Morte. Entre o Veiga Vale e Confalone tem quase um século de distância. Veiga Vale é um nome que está a ser respeitado internacionalmente. A venca, aquela chuva de ouro amarela também é do Amauri. E ela é belíssima. Essa chuva de ouro é dele. Eu tenho um acervo muito grande, mas é um acervo afetivo. Tem muitos trabalhos de vários amigos, artistas, mas o Amauri é especial. Olha a beleza dessa aquarela do Amauri.
aonde o branco tem um poder muito grande. Na aquarela, o branco é o papel, é a cor do papel. Você não pinta o branco na aquarela, a não ser que você crie uma técnica mista que use o guache. Então, olha que coisa mais linda. Tem o trabalho dele ali, ó. Deixa eu... Essa mulher aqui, eu quero contar a história dessa mulher. Tem mais trabalho dele aqui. Essa mulher, há muitos anos, a Célia Câmara fazia recitais na Fundação Jaime Câmara. E o Amaury estava com catarata. E aí ele falou para mim assim, e tinha essa mulher tocando o violoncelo, coisa mais bonita. Aí ele falou para mim assim, eu gostaria de te emprestar meus olhos para você ver o que eu estou vendo. Eu falei, então pinta para mim o que você está vendo. E ele pintou essa mulher. Para mim, é uma das coisas mais lindas. Quando eu fiz a homenagem ao Amaury lá na Faculdade de Arquitetura, depois disso, ele me presenteou com esse quadro. Olha que coisa maravilhosa se tem. É de uma beleza essas manchas, esse pastel livre. Só ele para poder fazer uma coisa assim. É realmente uma obra belíssima. Você e o Amaury Menezes já fizeram algumas exposições juntas, coletivas? Já fizemos exposições juntos, já fizemos muito curso juntos. Nós trabalhamos na Faculdade de Belas Artes e Arquitetura juntos, demos aulas juntos. Nossa vida está sempre caminhando junto. Pintávamos muito juntos. Nós saímos todo final de semana para poder pintar nas ruas de Goiânia e na periferia. E também em cidades vizinhas, como Pirinópolis, Goiás. A gente saía e ia pintar com cavalete na rua. Eu já o conheci quando eu entrei na Escola de Belas Artes. E depois, um ano depois, o Amaury entrou. E o Amaury, ele já era tão bom que ele foi convidado de aluno a ser professor. Por isso, ele nunca teve o diploma, que ele só conquistou esse diploma muitos anos depois, como uma honra que eles fizeram para ele, dar um título de doutor honoris saber. Um dia, o Amaury falou para mim, eu já tive vários melhores amigos. Melhor amigo de escola, melhor amigo de basquete, melhor amigo disso. Mas você é minha melhor amiga há mais de 50 anos. Nós somos amigos há mais de 50 anos. E como foi para você ouvir isso do seu grande amigo Amaury Menezes? A verdade. Ele falou o que eu sinto, o que eu também sei. Sou amiga dele e da família dele. Da Canda, das filhas. São minha família. Fazem parte da minha vida. Minha vida não tem sentido sem eles. Eles sabem disso. E ele, como ser humano, é único. É o que eu já falei. Ele é amigo de todos. Ele é gentil com todos. Eu desconheço qualquer pessoa que possa ter qualquer coisa, uma palavra contra o Amaury. Não existe. Ele é leal, ele é honesto, ele é correto, amigo, socorre quem precisa. Não tem. Não tem como você separar o homem do artista. Porque o artista é o que o homem é. É aquilo que ele é. Se ele é um homem correto, né, ele também pinta com essa mesma concepção de atitudes. Já se fazia quantos anos que o senhor não pintava ao ar livre aqui em Goiânia? Já tinha mais de algumas décadas. A própria dificuldade física de sair com o material,
tudo isso impede que hoje se faça esse tipo de exercício. A última vez foi na Praça Universitária, há uns 30 anos atrás. O Tai, o Liá, Saida, eu, Ciron, Rússio, saímos para pintar paisagem ao ar livre. Isso já tem uns 30 anos. E esse momento aqui agora que o senhor está pintando aqui na Avenida Goiás, uma avenida muito importante para a capital, depois de 30 anos, o que o senhor está sentindo nesse momento? É quase que reviver aquele momento. Eu me sinto como se eu tivesse 30 anos atrás. É muito boa e emocionante a experiência. Só Maurício, nos anos 70, Goiânia passou por um movimento artístico e cultural intenso. Na época, diversos ateliês foram abertos na cidade e que artistas como o senhor, DJ de Oliveira, Saida Cunha, saíam pelas cidades para pintar o ar livre. Como foi viver esse momento? Foi um momento muito bom, muita convivência agradável com todos os artistas. E a gente saía para pintar paisagens ao ar livre, na periferia de Goiânia. A Tamandaré, Praça Tamandaré, naquele tempo era periferia. E foi uma expectativa muito boa, e eu acredito, inclusive, que o mercado que apareceu futuramente em Goiânia se deveu a isso, aos artistas que apareciam, estavam na rua pintando. Tanto que os artistas de fora que vinham a Goiânia eram bem recebidos, a exposição bem concorrida, mas não tinha venda. O mercado era reservado para o artista goiano. Então, eu acredito que tenha sido essa experiência inovadora nossa que fez com que o mercado se despertasse para Goiás. Olha, eu me dedico à aquarela desde o início da minha função, da minha atividade como pintor. A aquarela eu julgava que era a técnica mais fácil, porque dependia apenas de um copo d'água, um pincel, um estojo de aquarela e uma folha de papel. No entanto, é a técnica de pintura mais difícil que existe. E eu me dediquei à aquarela como uma forma de aprendizado, e hoje transporto para a tela de óleo sobre tela como se eu estivesse pintando com aquarela. Só Maurício, o senhor lembra exatamente quantas exposições individuais e coletivas que o senhor já participou? Não, as individuais eu me lembro todas, foram poucas. Eu faço pouco individual em função de que a necessidade de uma temática única para todas as telas, a padronização dos trabalhos. Você não pode fazer um trabalho grande ao lado de um trabalho pequeno, até a dimensão dos trabalhos deve ser feita. Então, isso faz com que eu tenha poucas exposições individuais. Agora, as exposições coletivas, o número foi tão grande que eu já não saberia dizer para você agora. Em 1990, o senhor recebeu um importantíssimo prêmio na França. Como foi para o senhor ter recebido esse prêmio na época? Olha, esse prêmio foi de uma exposição de artistas brasileiros feitas na França, e eu simplesmente, eu nem fui à exposição, eu mandei os trabalhos e fui premiado. Não sei como é que foi o julgamento, como é que foi recebido os trabalhos. Só sei que recebi esse prêmio entre vários artistas brasileiros. Realmente eu fotografo Goiânia desde que eu cheguei aqui. Quando eu completei 12 anos, eu ganhei uma máquina fotográfica do meu pai. E a partir daí eu comecei a fotografar tudo que vinha pela frente. É bem verdade que naquele tempo a fotografia era um hobby caro, a máquina era cara, o filme era caro, a revelação era cara. E hoje é custo zero, basta a pessoa ter um telefone celular que tem uma máquina fotográfica e registrado todas as imagens.
Mas então, essas fotografias que eu fiz naquela época, eu estou digitalizando-as. E vai ser um documentário bom, um bom documento sobre Goiânia e o crescimento da cidade. Sr. Mauri, o senhor foi homenageado pela extinta construtora Impol, né, com o lançamento do residencial Amauri Menezes na Rua Nova, setor oeste, aqui em Goiânia. Como foi na época receber essa homenagem? Foi uma homenagem muito feliz. Eu fiquei muito feliz com essa homenagem e muito envaidecido, porque trata-se de um edifício de uma certa importância, de imponência, numa rua importante no setor oeste, que é um setor muito importante de Goiânia também, um lugar estratégico, e o edifício é muito bonito. É um edifício de alto porte, muito bonito, de arquitetura muito fina, e eu fiquei muito feliz com isso. O senhor já produziu também diversos retratos a lápis de personalidades políticas, escritores, magistrados e figuras conhecidas goianas e tocantinenses. Esse tipo de trabalho o senhor só faz por encomenda? Realmente é encomenda, e são várias galerias de presidentes. Não é só a lápis, não. Eu fiz trabalho em óleo sobre tela, em outras técnicas. E essas galerias estão aí, da Assembleia Legislativa, no governo do Estado, galerias dos governadores, galerias dos presidentes da Assembleia, galeria dos presidentes da Associação Comercial, da Junta Comercial. Todas essas grandes entidades têm galeria de retrato pintado por mim. Em 1968 foi inaugurado o Museu de Arte de Goiânia. E o senhor foi o fundador, né, daquela casa que na época era na Praça Universitária. E hoje ele fica no Bosque do Buriti. Eu gostaria de fazer um convite para o senhor, para a gente ir lá hoje visitar o museu e conversar um pouco com o Damata, que é o diretor atual. Com o maior prazer nós faremos essa visita a esse museu, que para mim é uma recordação muito importante da minha vida, é um período muito importante da minha vida. E a criação desse museu, para mim, é uma coisa, me envaidece muito de ter sido o criador desse museu. Vamos lá. Vai, o que é isso? Oi, Tô sendo filmado essa hora. Tudo bem, Damata? Tá. Você lembra que dia que eu vim aqui falar com você a respeito de um documentário que eu estou rodando sobre o Museu das Artes? Lembro. Na verdade, eu não te falei toda a verdade. O que é? Eu estou rodando um documentário do senhor Amauri Menezes. Ai, que bom, bicho. Merece. Uma pessoa que você admira, que você respeita. Sim, e outra, foi o fundador desse museu e hoje você é o atual diretor. Sim. E ele tá lá dentro esperando. Mesmo? Ai, não acredito. Ele tá lá dentro esperando. Vou lá vê-lo. É. Faz tempo que eu não vejo a Mauri, bicho. Ah, é? Ele tá morando em Goiás, né? Tá morando em Goiás. Ele tá morando em Goiás, então eu não tenho visto ele tá aqui. Mas tem mais ou menos assim, quanto tempo você não viu pessoalmente? Tem mais ou menos 3 a 4 anos. Que Tá eu com vejo saudade, né? Tô com saudade. Ele tá aqui dentro? Tá aí dentro esperando pra gente começar aí, fazer uma entrevista com você e ele. Que ótimo. Ah, Maria, esse homem é grandioso. Ah, Mauri! Não acredito! Que surpresa boa! Que bom te ver até que enfim. E aqui me ver, né? Sumidinho. Estou morando em Goiás, sabia, né? Tô sabendo, mas aí vem me ver de vez em quando. Você é sempre bem-vindo aqui. Mesmo. Que bom. Estou muito feliz de você estar aqui. Você sabe que você está aqui no meu coração, no coração do museu. Você é um cabedal. Eu sei da história desse museu melhor que ninguém. Oba! Hoje nós vamos botar para quebrar aqui falando desse museu. Então, você tá. viu, né? Como é que está aqui? Uma bagunça, mas para você... Mas a bagunça é para melhorar.
Vem, Mauri, para te ver. Assim, aqui nós estamos fazendo só isso. Tu tá vendo mesmo, derrubando parede. A gente tirou os trilhos. Não sei se tu te lembra que eram uns trilhos que eram feitos umas aranhas. Eu te pedi para tirar, botamos em cima. A gente vai conversar depois para Mauri contar a história desse museu, como foi que esse museu veio para cá. Ele sabe muito bem disso e apesar da gente ter essa história escrita, contada por ele, a melhor pessoa para contar essa história é a Mauri, né? Então, a história é viva. Como eu te falei, ele é uma das grandes referências da arte em Goiás. Talvez seja a maior cultura viva que nós temos hoje. Não estou desmerecendo os outros, mas a Mauri sabe de cabo a rabo, é um cabedal para contar a história dessa cidade culturalmente, artisticamente. E nós estamos aqui com um homem que é a expressão viva da arte. Esse museu já havia sido criado em decreto no governo Iris Rezende e no governo Leonino Caiado, mas o museu não existia, só no decreto. No governo de Leonino Caiado, na administração de Leonino Caiado como prefeito de Goiânia, eu fui nomeado diretor do diretor do Departamento de Cultura, Turismo e Recreação, que tinha sob sua jurisdição a biblioteca pública, a banda de música e o museu de arte que não existia. Então, como eu tinha relacionamento com todos os artistas de Goiás, eu resolvi criar o acervo e saí pedindo, de pires na mão, pedindo a todos os artistas a colaboração para criar o museu. E a unanimidade foi total. Todo mundo colaborou e deu quadro. Eu era, na época, diretor da Escola de Belas Artes e Arquitetura e consegui, do padre Cristóvão Álvares, que era o reitor, a doação do acervo que ficou do Congresso de Intelectuais, que tem várias gravuras e uma pintura do Inimar de Paula. Aí criei o Museu de Arte Goiânia, que foi instalado inicialmente na Praça Universitária, junto ao lado da Biblioteca Pública. Damata, você já está nas artes há mais de 40 anos, né? Já trabalhou em várias galerias, é crítico de arte, conhece muito de arte. E o Sr. Mauri hoje é um dos artistas plásticos, digamos, de uma geração mais antiga que ainda está atuando, né? Ele está com 93 anos hoje. E eu gostaria que você falasse um pouco desse artista plástico que se chama Amauri Menezes. Meu Deus. É um privilégio primeiro dizer que falar de Amauri é só dizer que ele é um dos mais importantes artistas de Goiânia, de Goiás, do Brasil, quiçá do mundo, né? Porque Amauri é uma grande referência, é um artista que eu costumo dizer que conseguiu atravessar o rio Paranaíba, que viveu da arte a vida toda, fez a sua vida, sustentou a sua família, deu expressão para Goiás, entendeu? Então, assim, é um artista que a gente pode cantar em verso e prosa. Ele tem tanta importância que pode ter certeza que a história nunca deixará de existir sem contar a história de Amauri. Amauri é uma expressão ímpar, entendeu? Obrigado. É mesmo, uma expressão ímpar. É um dos artistas mais importantes, como eu já falei, e hoje nós só temos que reverenciar um homem de tal importância, de tanta importância que só por ele esse museu existe. Se ele não tivesse existido, provavelmente nós não teríamos um museu com o gabarito desse. Esse museu, como ele falou, começou como decreto em 28 de julho de 1969, ele foi criado. Mas ele só veio a funcionar no dia 20 de
outubro de 1970, quando fizeram a primeira grande exposição, como ele já contou, lá na Praça Universitária, aonde entrou essa coleção que está aqui atrás. Essa coleção é advinda do Congresso de Intelectuais de 1954. Sempre que eu recebo a Mauri, que eu vejo a Mauri, eu sempre digo, meu cabedal, que ele realmente é um cabedal. Eu tenho grande satisfação. Sou, assim, muito grato. É uma história viva. A gente conversa com a Mauri, a gente sabe das histórias. Ele conta histórias maravilhosas, não só das artes, entendeu? Mas da formação dessa cidade, principalmente dessa cidade. Mas História das Artes, ele tem, assim, histórias incríveis, falando de artistas, de períodos e de momentos, entendeu? De momentos que nós vivemos na arte. Eu acho que a gente conversa sobre tudo, assim, com o vovô Mauri. Ele é uma pessoa muito aberta, ele é muito engraçado, então acho que não tem um assunto específico, assim, né, que a gente converse mais. Ele gosta muito de ver filme, então ele tá sempre indicando filme pra gente. De ler também, ele já leu muitos livros. Ele lê muito. Eu não tenho esse olhar crítico que ele e a Vi têm, mas eu admiro muito ele, então eu acho que, primeiro de tudo, eu analiso com muito carinho, com muita admiração. E eu acho lindo tudo que ele faz. Ele é um artista incrível. Então, acho que uma coisa que marcou muito, tanto eu como a Gi, é que toda férias de julho a gente ia pra Goiânia. E o vovô Mauri vai todos os dias pro ateliê. E a gente sempre ia com ele, né, à tarde. A gente passava a tarde inteira lá. E a gente ficava lendo, a gente ficava desenhando. E era muito legal, porque ele incentivava muito a gente, assim, né? Ele deixava a gente desenhar com os lápis dele, mexer com as tintas dele, assim, né? Que era, assim, a coisa mais especial do mundo, né? O lápis apontadinho e tal. A família sempre foi muito presente. A gente vai em julho pra lá, todas as férias. E nas férias de verão a gente sempre ia pra Santa Catarina, onde meu avô também tem casa. Então a gente tava junto sempre. E eu acho que a proximidade, assim, de ter... Qual é a palavra? Afinidade é muito além de estar próximo fisicamente. Ele sempre foi muito presente. Então, é isso. Eu acho que, pra quem conhece meu avô, é até natural ver ele ainda pintando, porque não só é o que ele realmente ama fazer, como é uma forma de expressão muito natural dele. É a maneira dele se expressar, né? Acho que foi a forma mais poética que ele encontrou de traduzir os sentimentos dele. Então, quem conhece ele sabe que ele realmente ama muito pintar. Então... Eu acho que eu sempre vi também ele pintando como uma forma de terapia, assim, pra ele. Ele sempre foi toda tarde pro ateliê. E tem um livro que ele fez que era uma agenda. E uma coisa que eu li, que tava lá, que me marcou muito, que ele escreveu que ele lembra de todos os quadros que ele pintou, porque ele se importa mais com o ato de pintar e não com o produto final. E eu acho que diz muito sobre ele isso. Essa carreira maravilhosa dele, mas ele construiu isso de uma forma incrível e conquistando a admiração e o carinho de todo mundo, porque ele é muito querido, né? Todo mundo que conhece ele, né? Seja intimamente ou seja mais de passagem, assim, todo mundo gosta muito dele, tem muita admiração, não só pelo artista, mas pela pessoa que ele é. Então, nossa, extremamente admirável, assim.
Nonato, você está aí terminando de pintar, né, um retrato do Sr. Amaury Menezes, esse artista que você admira, que você gosta muito. Fala um pouco desse artista para a gente aí. Bom, Amaury é uma pessoa que tem assim, quase que uma unanimidade aqui no estado de Goiás, como pessoa e como artista, né, um cara ético, né, um dos grandes desenhistas de toda a nossa história, né, eu até o reputo um dos 10 maiores artistas da nossa história. Conheço ele desde 2002, 2003. Considero meu amigo, né? Eu o considero amigo dele também. Sabe, é o desenhista da corte. Assim como toda corte, como todos os grandes governos, grandes reis, tiveram artistas prediletos, artistas que naturalmente faziam os retratos da corte. O Amaury é o artista da corte do estado de Goiás, né? Ele retratou todos os grandes da história goiana, está, né, nessas repartições, nas autarquias, em todos os repartimentos do governo do Goiás, das prefeituras, existe trabalho que ele retratou. Então, ele inclusive tem uma frase que eu gosto muito, né, que é tipicamente de quem faz o que gosta. Ele diz o seguinte: de tanto protelar a velhice, eu não percebi que eu envelheci. O Amaury, ele é uma referência estadual e nacional para as artes plásticas do estado. E ele foi pioneiro nesse campo, porque Amaury elegeu a sua terra como a sua aldeia. Então a aldeia do Amaury foi Goiás. E se você não faz da sua aldeia uma referência, como é que você pode criar um centro, né? Um centro de trabalho? E ele trabalhou em várias áreas, né? E foi introduzindo na arte em todos os sentidos. O Amaury é um pintor essencialmente cronista urbano, porque ele retratou a nossa urbanidade dentro da sua pintura. Então mostrou o que é a cidade, o que é Goiânia, nas suas nuances, nos seus feirantes, nos seus transeuntes, nos familiares. Ele é a própria história da arte e da cultura em Goiás. Em Goiás, né? Por isso que eu estou falando, ele é uma referência fundamental. Então todos os artistas, pintores e fazedores de arte tinham como referência o Amaury Menezes. Eu tenho realmente um grande relacionamento com os artistas aqui de Goiás. E quando se fala no Amaury Menezes, o professor Amaury Menezes, é unanimidade entre os artistas da sua habilidade, do seu carinho. Amaury nunca negou, nunca disse um não para ninguém. Inclusive quando eu fui presidente da associação, sem dúvida. A Associação Goiana de Artes Visuais, eu convidei o Amaury para pertencer à associação. E ele, com o máximo prazer para nós, ele se associou e tem dado um suporte muito grande aos artistas da associação. Inclusive, eu o convidei para que fizesse uma oficina com os nossos artistas sobre aquarela, e de pronto ele atendeu. E foi um trabalho assim, muito gostoso de fazer. O Amaury, ele tem uma capacidade de agregar em volta de si os conhecimentos de todo mundo, sabe? Ele tem uma verve, na verdade, ele é a própria história da cultura e da arte aqui em Goiás. Dos seus 93 anos, continua ativo, com um trabalho incessante, produzindo, e ele e ele é contínuo nisso aí. Esse é o Amaury Menezes. É verdade.
de 1988 e para mim rever esse retrato é rever aquele momento. Inclusive, o retrato feito, todo autorretrato é feito no espelho. Então o relógio está no braço direito, a aliança no braço direito, o repartido do cabelo invertido. Isso falando tecnicamente. Agora, emocionalmente, eu tenho inveja daquele tempo. Eu tenho saudades daquele tempo e dessa juventude, né? Embora já estivesse aí com 58 anos. Ô, mestre Amauri, a satisfação de recebê-lo aqui no Instituto Histórico, o presidente, a Beth, o Pedro. Prazer recebê-lo. O senhor reconheceu quem que é essa pessoa aqui? Pois é. Gostar desse o relógio no braço direito e repartido o cabelo ao contrário. É porque fica no espelho, né? Então. Muda, né? É uma selfie, né? Uma selfie moderna, né? E lá em cima tem a assinatura do senhor, né? Para mim é uma honra muito grande fazer parte do conceito da galeria de uma galeria de arte. Eu já sou muito honrado de ser membro do conceito. Né? Então, quando o Instituto ganhou esse acervo do Tancredo Araújo e a gente escolheu esse espaço para ser a galeria, o seu nome foi o primeiro a ser ventilado e já foi acatado pela primeira iniciativa e é um sucesso, né? Uma honra tê-lo aqui conosco. Eu fico muito honrado de ser perpetuado aqui no Instituto. Presidente, recebendo aqui hoje o senhor Amauri Menezes, né, na galeria que leva o nome dele, para o Instituto, né, é um momento especial, né? Muito especial. O Amauri Menezes, ele representa muito, não só para a história, mas sobretudo para as artes do estado de Goiás. É um ícone, é uma referência para todos nós. E ele, inclusive, é sócio do Instituto, né? E isso é um motivo de muito orgulho, não só para o presidente do Instituto, mas para todos os membros da nossa entidade cultural. Obrigado. É invejável o trabalho do Instituto, que o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás realiza hoje, graças à iniciativa dessas pessoas que no início da década de 30, criaram o Instituto na cidade de Goiás. Eu me sinto bem aqui no Instituto, inclusive por isso, porque eu tenho uma galeria em meu nome, com telas minhas e de outros pintores, e aqui nesse auditório tem o retrato da pessoa que dá o nome para o auditório, que é Augusta Paixão Fleury Curado, feito a pastel, na técnica de pastel, e tem essa galeria de presidentes feita na técnica de desenho a crayon. O senhor é autor de alguns livros, como Da Caverna ao Museu, Dicionário das Artes Plásticas em Goiás e outros. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessas obras. Outro trabalho meu é com relação à vida do D.J. Oliveira, que é um dos grandes pintores que passaram por Goiás. Foi meu professor, foi meu colega, meu amigo, companheiro de estrada. E eu publiquei um livro sobre a sua vida. E bem recebido pela crítica. Eu acho que e também eu fiz tem um livro também sobre minha família, chama-se Descendentes, em que conta a história dos filhos da minha avó, dos descendentes da minha avó. Outro trabalho que eu tenho é uma agenda que eu intitulei de Confesso que Chorei, em que eu transmito ali as minhas emoções. Ali é quase que uma autobiografia
eu me retrato ali com todas as minhas fraquezas e todas as minhas fortalezas. Com relação à história, eu publiquei um livro chamado Da Caverna ao Museu, Dicionário das Artes Plásticas em Goiás. E esse conta a história das artes plásticas de Goiás, desde a caverna até o Cirão Franco, que é a maior referência nossa da atualidade. E quando vem desde as grutas de Serranópolis, até os dias de hoje. Por isso chama-se Da Caverna ao Museu. Mostra a arte indígena, a arte primitiva, a arte, todo tipo de arte que se faz em Goiás. Se fazia e se faz em Goiás. E na parte de dicionário tem mais de 800 verbetes de artistas goianos ou que residem em Goiás, ou residiram em Goiás. Então isso fez com que despertasse no Instituto Histórico a necessidade de me convidar para fazer parte do Instituto. E eu me senti muito honrado e muito feliz de aceitar esse convite. O senhor é membro efetivo também da Academia de Letras e Artes do Planalto. O que representa para o senhor ser membro dessa academia na cidade onde o senhor nasceu? A Academia de Letras e Artes é sediada em Lusiânia, embora tenha artistas e escritores de Goiás, do Distrito Federal, de Lusiânia, de Goiânia. Eu fui convidado também em função desse livro que eu publiquei, e lá, como é uma Academia de Letras e Artes, também pela minha carreira artística, a carreira de pintor. O senhor teve vários trabalhos ilustrando as capas de 136 livros lançados na mesma noite, pelo programa editorial Goiânia Prosas e Versos. A realização desse projeto foi mais um reconhecimento do seu trabalho? Eu acredito que sim. Foi um trabalho que, num dia só, eu acho que nenhum artista plástico conseguiu isso, fazer capa de trabalho de cento e tantos obras num dia só, lançamento num dia só. E foi uma noite muito bonita, muito épica, porque todos os escritores estavam ali autografando seus trabalhos. Em 1966, o senhor participou de uma exposição coletiva intitulada 10 Artistas de Goiás no MASP, em São Paulo. Senhor Amauri, como foi interagir com todos esses artistas? Olha, eu considero que essa talvez tenha sido a exposição mais importante da minha vida. A exposição foi feita no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. Naquele tempo ainda era na 7 de abril, no centro de São Paulo. A abertura foi feita pelo Assis Chateaubriand, com a presença do governador de São Paulo, Laudo Natel. Então foi uma noite muito festejada e fomos 10 artistas de Goiás. Eu me lembro aqui do nome de DJ Oliveira, Confalone, Ritter, Sofia Stamirovka, Ângelo Catenas, Maria Guilhermina, Saida Cunha, Isa Costa. Não me lembro, está faltando a memória de me lembrar de 2 nomes a mais aqui. Mas foi para mim a exposição mais importante da minha vida, talvez tenha sido essa. Já foram realizadas várias homenagens para o senhor nessa longa caminhada que o senhor já percorreu dentro das artes. Mas, em 2014, o senhor recebeu do governo do estado de Goiás o troféu Jaburu, a mais importante outorga oferecida pelo Conselho Estadual de Cultura. Esse prêmio é o reconhecimento e a comprovação da importante contribuição do senhor na cultura goiana? Acredito que sim. Realmente, esse troféu Jaburu, concedido pelo Conselho Estadual de Cultura, é, na realidade, o mais importante a homenagem que uma pessoa pode receber. E isso, eu acredito, seja o reconhecimento pelo Conselho Estadual de Cultura, mas do governo do Estado, conceder essa homenagem. Considero essa talvez a mais importante comenda da minha vida. O senhor teve 4 filhos, 3 netos e uma bisneta.
Algum dos filhos do senhor ou netos ingressaram na vida artística? Todos eles têm muito talento, têm muita habilidade, mas nenhum quis seguir essa carreira. Agora, depois do falecimento da minha filha, a filha mais velha resolveu se aventurar. E ela começou a fazer desenhos no lápis aquarela, depois ela passou para a aquarela pura. E está sendo uma excelente aquarelista, invejável a aquarela dela. Estou pensando, tem muito tempo que eu não venho aqui, né? No ateliê. É verdade, tia. Quanto tempo você não vem aqui, né? Você não vem no seu ateliê. Nessa pandemia eu vim muito pouco, né? É. Depois que vocês foram para Goiás, eu vim muito pouco por aqui. É verdade. Mas eu estou gostando de estar aqui, estou feliz porque eu estou aqui. Eu estou feliz de você estar trabalhando também. Eu vim fazer uns trabalhos meus, para dar uma olhada. Então pega lá para mim, deixa eu ver. Tá. Eu só não gosto de fazer coisa reta. Casaria, mesa, cadeira, não gosto. Eu gosto de mais solto, mais... A figura também, tecnicamente não tem defeitos. É a técnica da aquarela, é isso, é a técnica de mancha, é a técnica de pintura mais difícil que existe. A Andira é a única filha do senhor que, de um tempo para cá, por um motivo, né, particular, um motivo assim, pessoal, resolveu ingressar nas artes também. E como é que o senhor vê isso? Olha, os meus filhos, todos eles muito talentosos. E teve uma época que eu estava dando uma aula para eles e percebi que eles têm um caminho muito promissor pela frente. Mas eles preferiram ganhar dinheiro, talvez. E a Andira agora, depois de aposentada, resolveu fazer um investimento na aquarela e tem feito um sucesso muito grande. E eu estou muito orgulhoso, muito satisfeito com esse desempenho dela. Andira, como é que é para você ouvir isso do seu pai? Eu tenho certeza que está sendo sincero com você, né? Com o Sr. Amauri, professor, um mestre nas artes plásticas, e seu pai. Como é que você sente ouvir isso da parte dele? É muito bom, é gratificante, me deixa cheia de orgulho, de vaidade, quase explodindo, de tanta vaidade, tanta alegria. Mas eu acho que tem um olhar coruja aí também, né? Eu sei que ele é exigente, que é crítico, mas não deixa de ter um pouquinho do olhar coruja de pai também. Andira, tem um pai, né, artista plástico, com mais de 80 anos de atividades, né, dentro das artes plásticas. Me fala um pouco sobre isso. Que orgulho que você tem desse pai? Olha, é o maior orgulho do mundo. Para mim, desde criança, foi meu mestre. Em todos os sentidos da vida, ele foi meu mestre, foi meu modelo, foi meu incentivo, meu tudo.
não tem palavras, não. É uma coisa que não dá para explicar, só sentir mesmo. Tudo de bom que é ter um pai desse jeito. Fala um pouco do pai Amaury Menezes. Esquece o artista, o pai Amaury Menezes. Também, na minha vida toda, ele foi meu mestre. Ele que me ensinou a tudo, a ser quem eu sou hoje. Ele me ensinou a acreditar que dias melhores virão. Ele me ensinou a acreditar que as pessoas são boas, que eu vou ter surpresa todos os dias com as pessoas, a ver o melhor de cada momento, de cada coisa. Até me ensinou também, apesar de eu falar, eu sou um pouco poliana, eu estou sempre tentando brincar do contente, de ver o lado bom, mas isso foi quem me ensinou, foi ele. Eu era adolescente, eu e uma prima íamos sair, aí ele falava pra gente assim, olha, põe um sorriso na cara, porque vocês vão chegar lá, pode até falar, não são as moças mais bonitas da festa, mas vão ser as mais alegres. Aí vocês vão conquistar todo mundo. E com isso eu aprendi a estar sempre com um sorriso no rosto e ir atrás do que eu queria. E é isso, esse é meu pai. Ele é muito bem-humorado, muito sereno, sem nunca levantar a voz, mostrando o que é certo, o que é errado, mas sem nunca levantar a voz, sem nunca deixar transparecer qualquer coisa. Mas sempre sabendo que ele está ali, porque a gente precisar, ele está ali do lado. Qual é a técnica que o senhor está usando para fazer esse retrato? É até que desenho é crayon. Crayon, lápis. Lápis francês da Conté. Ele é diferente do grafite, que ele não tem brilho. Ele é totalmente fosco. Quando o senhor vai fazer as pinturas do senhor, o senhor olha assim no ambiente, o senhor já começa a... Como é que é a mistura das tintas? Como é que funciona isso? Cada pintor tem uma palheta. A gente chama de palheta, tem um jogo de cores que a gente usa. Então, a minha palheta não é muito longa, não. Tem uma média de 8, 10 cores apenas. E a gente pinta só basta ter 3 cores. As 3 cores primárias são o suficiente para pintar. Mas a gente geralmente usa mais cores para poder ter uma variedade maior de opções de cores. E como é que o senhor chegou a essa definição de 8 cores para a paleta do senhor? Essa aí é só a vivência, só a experiência mesmo que leva a gente a chegar a essa conclusão. Cada pintor tem até as cores de sua preferência. Já tem quantos anos que o senhor tem esse ateliê aqui, senhor Maury? Já tem mais de 30 anos que eu tenho esse ateliê. Foram pintados muitos quadros aqui, né, senhor Maury? Esse ateliê tem história. Agora no mês de maio de 2023 vai ter mais uma exposição do senhor individual. Como é que o senhor está vendo tudo isso, senhor Maury, mais essa exposição na carreira do senhor? É uma exposição marcada lá para ser realizada lá no Museu Confalone, lá na estação ferroviária, na antiga estação ferroviária, e esta retrospectiva. A organização do PX está fazendo todo o trabalho dessa exposição, e eu espero que seja a minha última exposição em vida. Ah, é? Individual, acredito que sim. Ah, essa é porque é uma exposição individual do senhor, né? É exposição individual. Tem algum quadro recente que o senhor pintou ou todas as obras são antigas? Não, são os quadros que tinha aqui no ateliê. Os quadros não é... Eu chamo de retrospectiva, mas não é bem uma retrospectiva, não. É um quadro reminiscente da minha carreira. Os quadros que estavam aqui no ateliê, que foram solicitados para essa exposição.
O senhor me falou ainda há pouco que o senhor está sentindo que essa exposição que vai ser agora em maio de 2023 pode ser a última exposição do senhor individual. Como é que o senhor vê tudo isso, né? Essa aposentadoria de exposição, desses mais de 80 anos de carreira? Fala um pouco para a gente desse sentimento aí. A única coisa que a gente lamenta é que vai se afastar do público. E o respeito que eu tenho pelo público é muito grande. Tanto que eu considero que o público é o único crítico. Bom, e agora nós temos essa exposição aqui que é a Amaury de A a Z. Eu acho que com essa aqui eu faço uma coisa mais definitiva do Amaury, porque ele é um artista muito difícil de abranger. Então o título já fala de A a Z, né? E passando por tantas letras, por tantos atributos que ele tem, né? E aqui a gente pretende, nessa exposição, aqui no Museu Frei Confalone, mostrar um pouquinho de cada faceta do artista e do professor, do mestre, do escritor, do pesquisador, do retratista, do fotógrafo. Enfim, o Amaury são vários, são Amaurys, né? O Amaury, então, como pessoa, assim como artista, é uma pessoa que a gente tem muito que agradecer, né? Por estar aqui, estar atuante, por ter enriquecido a cena afetiva e a cena artística de Goiás. Hoje o Sr. Amaury está com 93 anos de idade, mais de 80 anos nas artes plásticas, enfim, na cultura goiana. Para vocês hoje, estar recebendo essa exposição aqui no Frei Confalone é uma honra, né? Realmente é um privilégio, né, ter um artista como a Amaury Menezes aqui. É um privilégio para a estação, né, para a antiga estação ferroviária, que hoje é o Museu Frei Confalone, que ele também faz parte desse museu, porque parte desse acervo nosso aqui do museu foi uma doação do Amaury Menezes, que muita gente não sabe, né? Ele fez a doação de várias obras de Confalone para o museu, né? Então, assim, ter ele aqui realmente é um luxo, né, para nós, né? É um luxo aqui para o museu. Hoje aqui no Museu Frei Confalone tem a biblioteca, né, com o nome do Sr. Amaury Menezes. Como é que surgiu a ideia de trazer essa biblioteca para cá, fazendo essa homenagem a esse grande artista? A biblioteca Amaury Menezes, situada hoje aqui na estação ferroviária, veio já de um projeto que, quando teve toda a reforma aqui da estação, que foi entregue pelo IFAM, porque o Amaury, ele fez uma doação de todo o acervo da biblioteca dele, particular, para o Museu Frei Confalone. A biblioteca Amaury Menezes agora é uma biblioteca para a comunidade, entendeu? É mais uma biblioteca, né, municipal, né, que está aqui hoje no Museu Frei Confalone. Zé, e eu gostaria que você falasse um pouco do seu avô artista plástico, né, o Amaury Menezes. Eu sou um pouco suspeito, né, porque além de ter a responsabilidade, eu tenho a honra de carregar o nome dele, foi José Amaury Menezes Neto. Pelo ser humano que ele pelo pai, pelo avô, pelo marido, pelo bisavô, e todos os outros graus de parentesco possíveis. Eu não conheço uma pessoa que possa abrir a boca para poder falar algum ponto negativo dele. E assim mesmo como amigo, como profissional, como professor que ele foi também durante muitos anos, como bancário. Se eu tivesse tido a oportunidade de Deus falar para mim assim, ó, monta seu avô do jeito que você quer,
eu não teria montado tão perfeito igual eu recebi. Duda, esse quadro aqui, ó, que está ao lado do seu pai, foi seu bisavô Amauri Menezes que pintou. Eu gostaria que você olhasse aqui mais perto e falasse um pouco dessa obra. E eu achei bem legal, eu gostei desse relógio, eu achei bem bonitinho. E do jeito que ele pintou, ficou bem parecido mesmo com o real, só que ele também, porque não dá pra fazer um do tamanho real, né? Porque é muito grande. Eu gostei muito, eu achei muito bonito as cores que ele usou, os traços. Ficou muito bonito, eu gostei muito. Oi, Liso. Você poderia me dar um conselho para eu ser uma artista igual a você? Claro, meu. É o mesmo conselho que eu dava para meus alunos quando eu era professor. É que sejam bons observadores. Não basta ver, não. É necessário observar. Porque o observador, bem atento, ele cria uma forma diferente de ver a vida e de ver isso em qualquer atividade. Se você escolher música, literatura, artes plásticas, qualquer atividade artística, a pessoa tem que ser bom observador. Pintor amigo meu, que já não está entre nós, ele dizia, é mais importante ter amigo do que ter talento. Eu estou recebendo uma homenagem que eu não sei se mereço. São Amauri, nós estamos aqui na casa do senhor Pedro Ludovico, né, o fundador de Goiânia, e o senhor me falou que lembra muito bem dele quando o senhor era criança, fazendo algumas visitas nas poucas casas que havia em Goiânia naquela época. Fala pra gente um pouco dessa época, o que o senhor lembra dessa época? Bom, o doutor Pedro, como era conhecido da época, ele saía sempre a pé, descia a Avenida Araguaia, descia a Avenida Goiás ou Tocantins e visitava as pessoas, as raras pessoas que habitavam a Goiânia naquela época. E esporadicamente ele passava em casa, meu pai estava sempre na porta, ele descia, tomava um café, entrava, tomava um café. Era um homem muito educado, muito gentil, era o feitio dele. Inclusive, ele não tinha pompa de governador. Ele era uma pessoa muito simples, um homem inteligente, um homem de rara cultura, mas também rara humildade.